Tcharam. Apareceu. Aqui. Agora eu vou salvar. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma transmissão aqui nessa tardezinha. Hoje eu trouxe a Jennifer, que é estudante de psicologia, para a gente conversar um pouquinho sobre depressão, sobre ansiedade. Lembrando que essa gravação, que essa transmissão, ela vai ser editada e compartilhada no documentário. Então, se você está assistindo nesse exato momento, você está tendo o privilégio de assistir a entrevista completa do documentário. Como o documentário vai ser cortes, então quem assistir ao vivo aqui vai ter privilégios, né? Bom, vamos chamar ela aqui. Jennifer, tudo bem com você? Oi, tudo bem? E você? Eu tô ótimo. Vamos começar a debater um pouquinho aí sobre esse assunto que é tão complicado nesse ano de 2024, desde 2016, né? Desde 2016, está sendo muito complicado falar sobre, porque o pessoal hoje em dia pensa que é questão religiosa, questão falta de Deus, falta das coisas, e não é, né? E não é. A Não é. questão é que muita gente acha que por ser algo tão simples, né? Não é considerado uma doença. Uma É doença. mental. As pessoas estão tão convincentes de que a doença física, né? Não, o pessoal Muito acha que é mais falta do que severa, né? fazer. Então, bom, Jennifer, hoje a gente vai conversar aqui sobre alguns pontos, né? Que encaminha a gente para depressão, encaminha a gente para ansiedade. Mas Uhum. antes de falar disso, você pode falar um pouquinho pra gente qual que é a diferença da depressão e da ansiedade? A depressão, ela é mais um. Eu quero tentar resumir. Vamos tentar dizer que a depressão ela te afasta mais das pessoas, enquanto a ansiedade ela te deixa mais preocupado, mais. Como que eu posso dizer? Te deixa mais assim, mais em alerta. Enquanto um te tira, o outro te coloca muito que você precisa estar ali, sabe? Entendi. Muita gente fala, né, que a gente consegue ver hoje que a depressão ela causa um isolamento extremamente grande, né? A ansiedade, as pessoas falam que a ansiedade só considera ansiedade quando a gente entra em crise, né? Ah, não, mas não é. Mas isso não é um fato. Não, não é, não. Bom, eu trouxe alguns cálculos aqui, algumas estatísticas que eu pesquisei ontem. É, uma cerca de 300 milhões de pessoas hoje ela tem depressão, né? Então, é um número extremamente grande, né, Jennifer? Sim. Inclusive, eu acho que eu não sei o tanto certo, mas aqui em Guaranésia a gente tem bastante gente lidando com isso, lidando com depressão. Se não me engano, mais do que ano passado que fizeram um cálculo. Eu não tô muito por dentro. Mas só esse ano muita gente daqui ou tentou fazer alguma coisa, ou tentou contra a própria vida, ou foi em busca de ajuda, de tratamento psicológico, psiquiátrico. Então, por um lado é muito bom, porque mais gente daqui da nossa região, do nosso meio aqui, da nossa cidade, foi atrás de tratamento. Só que, por um lado, também eu fico preocupada porque tá tendo muitas tentativas. Tentativa demais, né? Eu até pesquisei ontem, também, no mundo em si, aqui no Brasil, né? Que eu pesquisei, foi registrado mais de 800 mil mortes, tentativas, né? Então, Uhum.
é um número também extremamente grande em relacionada à quantidade de pessoas que há no Brasil. Sim. A gente desse número, eu também pesquisei que 20% das mulheres que têm mais depressão do que os homens, né, diariamente. É, Por que você acha que esse número é tão mais grande para as mulheres do que para os homens? Eu acho que pelo peso da responsabilidade, que as mulheres, elas têm uma, vamos dizer que uma carga maior de responsabilidade do que a maioria dos homens. É, hoje em dia as mulheres elas trabalham, elas cuidam da casa, elas cuidam dos filhos, elas cuidam do marido, enquanto, não generalizando, óbvio, mas alguns homens a preocupação deles é o emprego. E não que não seja uma preocupação válida também, porque é uma preocupação muito válida. Só que ele, vamos dizer que ele tem um apoio maior. O homem acaba, não, de novo, não generalizando, mas alguns eles têm um apoio maior que a mulher não tem. Porque a mulher, ela é, vamos dizer que ela é um pouco mais sozinha do que a maioria dos homens. Muito bom. A gente vai falar alguns pontos aqui também, dessa estatística, que eu acho que é importante a gente falar que as mulheres ela têm mais tendência a ter mais preocupação com autoestima, né, com o Sim. corpo. Então acaba fazendo com que ela se sinta pressionada a se sentir melhor, como se as redes sociais, como se aquelas blogueirinhas da internet influenciassem ela a ser como elas. Isso Uhum. também pode causar uma depressão, né? Eu acho que isso causa muita depressão. Porque, tipo, eu entrei no, no, no mérito lá das mulheres. Mérito não, mas eu entrei no assunto das mulheres serem sobrecarregadas e não falei sobre isso. Tipo, a comparação. Mulheres se comparam muito com outras mulheres, principalmente no físico. Não todas, mas toda mulher já passou por essa fase. De tipo, querer mudar o cabelo, querer ter mais corpo, porque vê aquela blogueira que ela é maravilhosa, você olha para aquilo na internet e você fala, nossa, por que, que eu não sou desse jeito? Queria ser desse jeito. Então, e também bullying, né? Porque a mulher, quando ela tá na escola, vamos colocar uma menina que tá na fase de crescimento. Ela tá naquela fase da puberdade, tem comentários, principalmente vindo de meninos. Os meninos fazem comentários, os meninos comentam, os meninos querem. Algumas são zoadas porque ainda não tá com determinado corpo. Então aquilo vai entrando na cabeça da criança, da adolescente, e ela vai carregando isso. Eu, por exemplo, experiência minha, quando eu era adolescente e eu tava no ensino fundamental para médio, eu tava nessa transição aí, eu era muito magrinha. Então, os meninos falavam muito sobre eu não ter corpo. Eu chegava a usar duas calças para poder parecer que eu tinha corpo. Então, tipo assim, isso entra na cabeça da gente. Porque aí a gente se compara, porque a amiguinha da sala, ela é mais cheinha, ela tem mais corpo, os meninos olham mais. Então você acaba que você vai entrando numa fissura de querer ser algo que você não é. E aí quando se você leva isso pra vida adulta, você começa a comparar com as mulheres que você segue, com as mulheres que às vezes têm uma condição de poder proporcionar aquele corpo que você não tem essa condição. Então você vai entrando não sei se pode falar, mas tipo, você vai entrando nessa loucura de querer se comparar com alguém que não tem como, você não vai conseguir. A realidade da maioria das mulheres não é a mesma realidade da Virgínia. Pra sair, acabar de sair de um parto e tá com aquele corpo. Então, tipo assim, é, eu acho que as mulheres, elas têm que parar com essa comparação. É fácil falar, é fácil de só vir aqui vir uma doida e falar assim, você tem que parar de ser assim, você tem que parar de ficar se comparando. Mas você precisa se ajudar, porque ninguém vai. Se você não se ajudar e se você não parar de fazer isso, ninguém vai. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar em você e vai ficar te colocando lá em cima. Verdade. Bom, a gente fala tanto de sistema psiquiátrico, fala tanto de tratamento, né? Sim, A gente fala, por exemplo, a gente hoje tem alguns métodos psiquiátricos para as pessoas poderem ter um apoio, né?
qual que são os principais apoios que as pessoas podem estar procurando para ter ajuda psiquiátrica? Olha, a pessoa pode estar indo, até onde eu sei, na, nos postinhos de saúde, porque a gente tem os psicólogos da, da cidade, né? Lá você consegue, você chega lá, você pede um encaminhamento, fala que você quer fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, e eles vão te direcionar, eles vão te dar fazer um pedido lá para você. Lá na faculdade, na onde eu estudo, eles têm a NUPSI. E a NUPSI, ela é um grupo de estudantes do 10º período que está ajudando sobre orientação dos orientadores e tal, mas eles estão ajudando a maioria. Então você pode chegar lá, você pode ligar, você pode entrar em contato, que eles te dão esse suporte, esse apoio. Aí você marca um horário, passa por uma triagem e se você passar lá na triagem, eles te dão um tratamento. Então você consegue fazer uma psicoterapia por semana. E é bem legal. Então, tipo assim, você pode estar indo atrás da. Procura uma agente de saúde, fala pra ela: olha, eu tô com tal problema, vai no postinho da onde você mora, perto de onde você mora, fala que você tá com um problema, que você quer passar pelo psicólogo, que você quer passar com um psiquiatra, que eles vão te ajudar, porque a gente tem, né? A gente tem essa ajuda aí da prefeitura. Muito bom. Você acha que esses medicamentos psiquiátricos, eles são uma forma eficiente para tratar a depressão? Eu acho que sim, ajuda. Eu acho que não depende só do medicamento. Porque se você tá depressivo, se você tem ansiedade, você vai no psiquiatra, porque o psiquiatra te recomenda um medicamento X. E você toma ele, mas você não retorna ao psiquiatra, ou você não vai para psicoterapia, você não faz a terapia, é como se não resolvesse nada. Porque eu acredito que seja um combo ali. Você precisa da terapia. Se você for uma pessoa que precisa do medicamento, você vai precisar da terapia para complementar. Vai complementar, vai ter que andar junto. Porque se você só toma um medicamento, mas você não faz a terapia, você vai continuar tendo os seus picos e não vai melhorar. E você vai aumentar a dose, você vai aumentar a dose e aquilo não vai funcionar. Agora, se você tá tomando seu medicamento e você tá na terapia para poder tratar o problema que você tem, aquilo vai ficar equilibrado. Às vezes pode ser até que caia um pouquinho e você não precise tanto desse medicamento igual você pensou que você precisava. Então, o medicamento ele é sim importante, só que para mim, tá? Na minha opinião, a gente tem que ir pra terapia porque a gente não pode ficar refém de medicamento a vida inteira. Muito bom. Alguns pontos são importantes, né, quando a gente está nesse tratamento, continuar mantendo uma rotina bem saudável, né? Sim, Evitar o máximo possível o álcool, as drogas, e sempre procurar um apoio, uma base social, né? sim, sim. É, quando você vai atrás de tratamento e você tem uma rede de apoio ali que te ajuda a ir atrás desse tratamento. Se você está passando por um problema, você tem uma rede de apoio que te ajuda com esse problema, você tá no céu. Porque tem muita gente que não tem. Tem muita gente que vai olhar para você e vai achar que isso é frescura. E você vai entrar. Você pode entrar no mundo da droga e do vício e, e vai parar onde com isso? Então, tipo, pelo meu entendimento, o exercício físico, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso para ajudar. Até porque você também conhece bastante gente, você tem uma interação social ali quando você sai de casa, né? Muito bom. Eu fiz uma pesquisa, eu acho que a gente consegue perceber também quem tem uma pessoa com depressão e quem já perdeu uma pessoa pelo suicídio também, pode acompanhar os últimos 6 meses da pessoa que foi diagnosticada com uma depressão profunda, né?
Uhum. Às vezes a pessoa tá sorrindo, tá indo no churrasco, tá brincando, tá interagindo nos últimos 6 meses, e aí acontece da pessoa vir se suicidar. Teria alguma explicação para uma pessoa que não entende o que é a depressão para este ponto desse assunto? É, tem, igual você falou, tem gente que sai do meio da interação social e comete, né? Acaba cometendo aí o ato. Mas acredito eu que quando a pessoa já tá nessa fase, é como se ela não achasse mais que ela pode ser salva. É como se ela não acreditasse mais que dá pra ela, que ainda tem uma luz ali no final do túnel. Porque pra pessoa que sai de um, de um momento assim sociável e faz uma coisa dessa, acredito eu que a pessoa já não tá mais com esperança de que a vida dela pode sim ter um eixo, pode ir pra frente. Muito bom. Jennifer, a gente vai falar um pouquinho sobre um ponto que eu acho que é importante a gente falar, que é sobre a educação, né? Sim. O que é a educação? É, esses dias eu conversei com um professor e ele me falou que o sistema educacional ele é falho por não ter um apoio psicológico, um psicólogo dentro da área educacional dentro da escola. Uhum. Se tivesse um apoio, esse psicólogo dentro das escolas, você acha que o preconceito, o bullying, é, o nível da depressão seria menor na fase da, da infância e da adolescência? Eu acho que seria menor, porque a discussão a discussão sobre a importância, sobre as coisas que acontecem na escola, ela é muito importante. Você tem que levar isso para a escola, porque as crianças, pelo menos da minha época, elas elas faziam bullying a rodo. E era qualquer diferença que a pessoa tinha no físico, a criançada tava lá. Porque criança é cruel, gente. Criança é muito cruel. É tipo assim, eu falo isso na brincadeira, lógico, mas a criança ela fala o que ela quer e tem criança que fala o que ela aprende. Então, dentro das escolas, se tivesse um psicólogo que orienta ali para falar o que pode, o que não pode ser feito, o que não pode ser falado para as outras crianças. Nossa, eu acho que seria de extrema importância, porque a criança ela comete muito bullying, né? Hoje em dia não tanto, mas na minha época, por exemplo, eu lembro que teve uma época que tinha um menino muito quietinho na minha sala e entrou uma turma e bateu nele até o nariz do menino sangrar porque ele era quieto. Então eles chamavam ele de tudo quanto é nome que você pode imaginar. Então isso eu acho isso muito triste de se pensar, porque hoje em dia você não vê muito isso acontecendo, porque hoje tem lá quem fale, quem orienta, só que não tem ainda um psicólogo, né? Eu não sei se eu não tô ligada aqui na nossa rede pública, não sei se nas escolas tem algum acompanhamento, mas deveria ter. Já passou da hora de ter, né, na verdade. Verdade. Durante muito tempo, principalmente eu, né? Esse trabalho não é só uma inspiração que eu tive, né? Eu passei, então a gente sabe o que fala quando a gente passa. Sim, Então é algo que qualquer coisinha que a gente fala já emociona, né? Já dá vontade de chorar. Mas assim, a gente, eu falei ontem no
na minha parte do documentário que a gente vive num período onde do quarto e quinto ano é um período babaca, do sétimo ao nono ano é um período babaca, porque ainda não tem maturidade, não tem Não, a questão, né? A gente fala que tudo que a gente vê em casa a gente coloca para fora. Então, se tá faltando educação dentro de casa, a escola não tem obrigação nenhuma ela de não dar tem. educação. Até ontem eu falei que os professores costumam falar isso. A escola não tem obrigação de dar educação, mas sim de dar aprendizado, né? Que são coisas totalmente diferentes. Muitas das vezes pode acontecer de um jovem ou de uma criança fazer ou falar uma frase racista, uma frase preconceituosa, e aí a escola não sabe o que fazer, né? Não sabe Uhum, como reagir a um assunto como esse. E tendo não só o supervisor pedagógico para estar ali, mas também um psicólogo para estar orientando o supervisor pedagógico, para estar orientando também a diretoria e sim. também os professores, eu acho que é extremamente importante, né? Nem se for para gastar um pouco a mais na educação, mas é uma vida, né? Vale muito mais do que qualquer coisa. Sim, nossa, seria muito importante ter ali um psicólogo de apoio para poder orientar, porque as pessoas pensam, eu não sei se é a maioria, mas pelo menos quem eu conheci, pensa que se ter um psicólogo na escola é para colocar aquele aluno problemático sentado na frente dele e falar sobre a vida. E não é isso, é exatamente o que você falou, ter alguém para orientar como vai lidar com essas questões. Porque igual isso que você falou das frases racistas, frases homofóbicas, às vezes isso está enraizado dentro daquela família e não há Cristo que tire aquilo daquela família, não adianta. Então, talvez salvar essa criança, já que a família não está conseguindo perceber o problema das falas dela, mas na escola, a partir do momento que essa criança começa a perceber que é errado essas coisas que ela fala, ali a gente já consegue ter uma esperança, né? Porque você consegue ver ali que tá surgindo alguma coisa. Eu sou prova disso, posso falar, porque às vezes aprendi muita coisa mesmo, do que falar, o que não falar. Na escola, internet. Por quê? Porque a gente é criado por um povo que é muito. Que tem muito essa ideia de que é normal falar algumas coisas. E não é, gente. Não é. Não pode sair falando. Nunca pode, né? Mas não pode sair falando as coisas que você acha que é normal falar, você não pode comentar sobre o corpo das pessoas, você não pode comentar sobre o que você acha ou não daquela pessoa, porque aquilo não te diz respeito. Então, a partir do momento que você tem isso nas escolas, que a criança ela pega e leva uma frase problemática para dentro dessa escola, e os professores, os coordenadores, eles perceberam que isso é errado, ali naquela criança eles vão conseguir talvez transformar em um adulto maravilhoso, porque tem esperança. Se a criança, na hora que a criança ela percebe que aquilo que ela falou é errado, a chance dela se tornar um adulto bom é muito grande. Muito bom. Jennifer, a gente vai assistir uma música agora, onde reflete um pouquinho do que os jovens sentem, né? Do que os jovens escutam. E Uhum. aí a gente vai falar alguns pontos, por quê? Porque a nossa a bipolaridade do jovem, faz com que o jovem, quando tá feliz, escuta apenas músicas felizes. Quando o jovem tá triste, onde que ele vai? Lá no Vai- Google e pesquisa, música triste. Então, é muito mais do que procura, né? Isso aí. É algo que tá dentro dele. Eu tô triste, então eu vou numa vibe que eu já tô. Uhum. Eu vou assim, passar essa dor de alguma forma. Que já não tá me fazendo bem isso. Se eu não fazer de alguma forma.
Então eu procuro música triste. E hoje eu já tô há um tempo procurando algumas músicas que muitos jovens podem estar se identificando. E aí, vamos estudar junto um pouquinho sobre essa música, Tá? nesse tema que a gente está nesse exato momento. Certinho? Certo? Então, peraí, eu vou colocar aqui, às vezes eu acho que você até conhece essa música. Vamos ver. Vou colocar aqui. Tá aparecendo aí pra você? Tá aparecendo. Ok, então. Vamos ver. Eu quero te desarmar. Quero vencer o mundo. Eu vou vencer o mundo. A prova de tudo. Prova de tudo. Quero te desarmar. Quero vencer o mundo. Isso eu vou vencer o mundo. Yeah. Muito bom. Olha que vídeo aí, essa música. Você conhece essa música? Já, já, já ouvi. Mas não inteira, porque eu nem entro nessa vibe. Bom, essa música ela fala bastante aí do que o jovem sente quando termina um relacionamento. Às vezes não tem o pai, não tem o mãe ali Uhum, como confiança, né? Pra estar ali orientando esse jovem. Muitas das vezes a pressão que o pai coloca, a pressão que a mãe coloca, para ele ser alguém na vida, para ele estudar. E isso pode fazer com que ele se sinta insuficiente, pode fazer com que ele se sinta inútil. Então, essa música eu acho que ela faz com que isso aumente, faz com que isso represente ele, né? sim, sim. Eu gostei muito da música, achei ela bem bonita. Achei ela bem triste também, na verdade. Mas eu penso que, tipo assim, às vezes numa família que não tem o pai ali presente, e tem às vezes um irmão mais velho, cai tanto em cima desse irmão ter a responsabilidade que esse pai deveria ter tido com essa família, que ele entra numa depressão, porque na cabeça dele ele acha que ele tem que cuidar da mãe, cuidar dos irmãos mais novos, cuidar da casa, cuidar disso, cuidar daquilo. Então nessa busca por emprego, aí não acha emprego, a chance de acontecer tanta coisa errada é tão grande
por causa dessa pressão que fica em cima dessa pessoa. Às vezes desse jovem, às vezes você pode pegar um jovem de 17, 18 anos que não tem o pai e a mãe coloca lá que tipo, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer tal coisa. Já vivenciei caso de comparações entre dois jovens. Um com a família totalmente estrutural, pai, mãe, condições financeiras para poder proporcionar um curso para esse garoto, para poder proporcionar estudo nas melhores escolas. E a outra realidade era de um menino da mesma idade que esse, mas a outra realidade era de um menino que morava só com a mãe, porque o pai era alcoólatra e a mãe acabou optando por deixar o pai. E a família olhava para esse menino, para esse outro menino que só morava com a mãe, e olha, aquele lá, olha onde ele está trabalhando, olha o que ele já tem, olha o que ele já fez. E a pressão que fica nesse outro menino é tão grande que ele acha que ele tem que ser aquilo também, que ele acaba entrando numa depressão por falar, eu não consigo ser assim, eu não consigo. E ele tem os problemas dele e ele não compartilha com as outras pessoas, porque às vezes pode achar que é fraqueza, ou às vezes pode ficar com medo de incomodar. Então, eu acho que a desigualdade ela é tão grande, você querer cobrar algo de alguém. Eu acho isso muito triste, você querer cobrar algo de alguém. Tipo, você querer que o seu filho ele ande na linha, ele seja honesto, é uma coisa. Agora, você querer comparar o seu filho, que não tem uma condição financeira, igual ao filho do seu patrão, é totalmente diferente. Não tem como, não tem como você comparar. Eu vivi essa comparação e eu posso afirmar que ele é muito triste, ele é muito ruim. Eu trabalhei num lugar onde a filha do dono, ela ia fazer o mesmo vestibular que eu, ela ia prestar o Enem também. E nisso, eu trabalhando para ela e ela estudando, lá naquele local. E quando chegou o dia do Enem e tal, chegaram os resultados, eu consegui passar em uma faculdade. Ela passou acho que em 3 ou 4, alguma coisa assim. E a minha família falou o quê? Nossa, ela fez a mesma prova e ela passou em 5 faculdades. Eu falei, mas enquanto ela estava estudando, eu estava servindo ela. Então é diferente. Então, tipo assim, você não pode colocar essa mesma pressão em cima de alguém que não tem essa condição. Que não tem como. Na hora que ele fala que ele é a prova de bala, eu sinto que ele pegou pra ele toda aquela responsabilidade e ele abraçou aquilo como se fosse obrigação dele cuidar daquilo tudo. Porque se aquilo sair fora de ordem, vai ser responsabilidade dele, não é? Muito bom. Esse negócio de ficar comparando é um negócio assim que faz com que o jovem se sinta extremamente inútil. Faz com Faz que com que ele se sinta ele inútil. se sinta constrangido demais. Os pais eles têm que entender que cada filho, cada jovem tem um tempo, tem uma tendência. E acelerar isso para que ele seja melhor, ou que ele esteja no mesmo nível que aquela pessoa, só vai trazer trauma, só vai trazer coisas ruins para ele, né? Tem uma Sim, outra música que fala sobre isso. Eu vou te mostrar. Eu acho que você também deve conhecer de longe, alguma coisa assim, mas vamos que vai ver. representar muito sobre essa parte aí. Sobre se sentir controlado no meio é, tão complicado e sentir tão. Ah, eu quero fazer isso porque meu pai falou assim que eu não consigo fazer isso. Eu quero provar pra ele que eu consigo fazer isso. E fica nessa controlação pra ele que eu vou fazer, que eu vou fazer. E às vezes a pessoa falha, que sinta fraco, que se sente um fracasso, que se sente inútil, insuficiente. Então, essa sensação que o jovem se sente é uma sensação horrível, né? Sim. Então a gente vai ver esse vídeo e aí a gente vai comentar sobre ele também. Tá. Vamos ver se tem Novo dia e meu novo Galaxy S24 FE com anúncio Galaxy da AI. problema pra Vamos lá. nós. Finalmente consegui esse. É que pá.
complicado. Eu entrei nos comentários desse vídeo, e para quem quiser, tá lá, né, os comentários, só tem a maioria dos jovens falando, eu me sinto exatamente desse jeito. Eu fui rolando aqui para ver se eu vi alguma coisa para poder trazer, para falar, e a maioria as pessoas falando que ela se sente assim, que as pessoas pensam que é frescura, que as pessoas pensam que é falta de Deus, que as pessoas pensam que é falta do que fazer. E aí a pessoa teve um comentário que me chamou a atenção, que a pessoa falou assim: o mais difícil para mim é que quem tá do meu lado fala que é cansativo viver comigo desse jeito. E eu entendo as duas pessoas. Eu entendo quem passa por isso e eu entendo quem convive com uma pessoa depressiva. Porque para quem convive com uma pessoa depressiva também não é fácil. Não é fácil porque você meio que para um pouco da sua vida também para viver para aquela outra pessoa. Para viver preocupada com aquela outra pessoa. Então, eu acho que se quem tem, eu acho que não só quem tem a depressão, mas quem convive com alguém depressivo ou ansioso, essa pessoa também poderia e deveria buscar ajuda. Porque para saber lidar com isso, tem que ser uma pessoa muito forte para poder lidar com quem é depressivo. Porque não é qualquer pessoa vamos dizer, que aguenta. Eu falo por mim, porque eu tive depressão, então, tipo assim, não é qualquer pessoa que aguenta conviver com a gente naquele mar de negatividade e aquele mar de vibração baixa e só reclamando. Tem quem tem depressão e não fala nada, só fica lá no cantinho dela. Eu já era uma pessoa que falava tudo, falava que eu queria morrer, falava que eu não queria estar aqui. Então, tipo assim, e era o tempo todo. Então, isso acredito eu que seja cansativo para quem convive também. Mas achei bem legal a música. A gente tá acostumado a viver numa sociedade que a gente reclama demais, né? Então, quando a gente vê que um adolescente de 16, 17 anos tá reclamando da vida tão novo, sem viver o suficiente para entender, né? A gente julga muito também, porque a gente não conhece a vida daquela pessoa. Às vezes ele passou, às vezes ele viu a mãe ser quase assassinada, às vezes ele viu a mãe sofrer muito, às vezes ele apanhou o suficiente de todo Às vezes ele mundo. apanha, às vezes ele tá naquele momento É. reclamando e na hora que ele chegar em casa ele vai levar um cacete. Então, então a gente além de reclamar demais da nossa vida, a gente julga demais o outro, né? A Sem gente saber? faz com que os outros se sintam insuficientes também pra gente. Ainda mais, por exemplo, hoje a gente pode ter relacionamento à distância. Muita gente não gosta, mas tem gente que ainda tem o relacionamento à distância. Porque muitas das vezes, às vezes aquela pessoa que tá lá do outro lado do mundo te entende melhor de quem tá mais Compreende, perto. né? Compreende melhor. Então ele se sente mais à vontade. E às vezes aquela pessoa que tá do outro lado pode quebrar a confiança de quem tá aqui. Quebrou a confiança, a pessoa já tá destruída o suficiente. Porque às vezes a pessoa não quer contar tudo o que acontece na vida dela. Então às vezes a pessoa já tá destruída, né? É Uhum. uma coisinha errada que a outra pessoa faz ou fala, já termina de destruir a pessoa aqui. Então, do mesmo jeito com relacionamento, pra quando a pessoa tá aqui, um com o outro aqui, pode fazer com que um se machuque, né, por palavras, por ações, por mensagem. Relacionamento à distância também tem seus pós e também tem seus Conta. contras, né? Então, levar em conta é, esse passo importante da gente entender que a gente não tem que se sentir inútil, né? Que a gente não tem que se sentir suficiente, porque é o que muita gente quer, é o que muita gente quer que a gente faz.
Mas mesmo a pessoa que fala, não, você tem que lutar pra você ser forte, pra você não sei o que lá. E a única coisa que a pessoa precisa é de um abraço. Uhum. Um abraço resolve muita coisa, um carinho resolve muita coisa, a atenção. Às vezes a pessoa ouvir o que a pessoa tá sentindo já pode fazer uma diferença enorme na vida da pessoa. Ainda mais numa vida de um idoso. Quem tá no Sim. asilo atualmente, às vezes o filho abandona o pai, a mãe no asilo e não volta. Imagina como que o pai, essa mãe idosa se sinta. Você, eu acho que eu fiz alguma coisa errada pra ele. Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que eu vou ter que pedir desculpa. Sente uma pressão, Sim, é igual né? uma criança num orfanato. Uma criança que já tem um entendimento. Por que eu tô aqui? A pessoa se sente órfã, né? Sim, isso que você falou sobre quebra de confiança, isso é muito real. Foi um papo que eu tive com a minha psicóloga, que ela tava falando sobre confiança ser uma coisa muito frágil. Tem gente que tem a confiança mais frágil do que outras pessoas. E a pessoa vem e fala pra você, você precisa lutar, você precisa batalhar. Só que essas pessoas não sabem a luta interna que você tá vivendo. É igual a gente acabou de falar. A gente desligou aqui, eu não sei nada da tua realidade. E você não sabe nada da minha. Então, quem sou eu pra vir falar pra você, olha, faça alguma coisa, vai atrás de não sei o quê, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não sei. Não sei o que você passa. Eu não sei se isso que eu vou te falar vai ser um gatilho pra você fazer alguma besteira com você mesmo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala pras pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado também com a forma que a gente cria as nossas crianças. Porque é muito triste você realmente parar num asilo e tentar entender o porquê que eu tô aqui sem lembrar do que você foi para aquela criança. O que na maioria das vezes é isso que acontece. Às vezes você tá lá por causa de algo que você foi. Eu vivenciei na família caso do pai ter sido tão ruim, que nem tem aquela frase de uma mãe, um pai serve para 10 filhos, mas 10 filhos não serve para um pai e uma mãe. Eu vi caso de o pai ter sido tão ruim para esses 10 filhos que os 10 se recusaram a dar um velório digno pro pai. Eles não quiseram. Tipo, na hora que teve a oportunidade de jogar ele no asilo, colocaram ele lá. Não quiseram dar isso para ele. E eu fui tentando entender, porque a gente tem aquilo, gente, mas é pai, o que que é isso? Um só me bateu a vida inteira. O outro, eu nunca nem sei, porque ele nunca me pegou no colo. O outro falava que o pai nem vivia dentro de casa, porque vivia mais com a outra mulher do que com a mãe dentro de casa. Então, tipo assim, não que justifica você jogar uma pessoa e deixar lá. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente é para as pessoas. Porque uma hora a conta chega. E a gente é cobrado por isso. Uma hora a conta chega. O que eu faço para você hoje, você pode acordar amanhã muito bem, muito de boa. Mas uma hora vai chegar, uma hora vai bater na sua cabeça de falar assim, nossa, eu poderia ter respondido melhor aquela moça. Porque eu sempre trabalhei com atendimento ao público, eu adoro atendimento ao público. Eu sempre gostei de gente. E eu sempre fui muito bem tratada, como fui muito mal tratada também. Por às vezes estar num momento ruim em casa e não tá conseguindo sorrir a todo tempo. E eu ouvi, nossa, mas por que você tá com essa cara de porcaria? Por que você tá com essa cara de bosta? E tipo assim, às vezes tinha acabado de sair de um velório de uma pessoa e fui pro trabalho. E a pessoa quer que. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente, isso é agora a minha opinião, tá? Tem muita gente que fala assim, eu não ligo para o que os outros pensam, eu não ligo para o que os outros falam. Jennifer, eu acho que se você vive numa sociedade, dependendo do motivo, você precisa ligar sim, porque você tá na sociedade ali. Então você não pode. Eu sou desse jeito mesmo, eu sou bruto, eu tenho esse meu jeito mais
de ser assim mais grosso e a pessoa que lide. Não, comigo não é assim, não. Você tem que me respeitar, você tem que saber falar comigo. Não é eu que lide com esse jeito seu. Não tem isso pra mim de, você que lide, eu sou assim. Não, você não é assim, não. Você quer viver numa sociedade, você quer viver num ambiente sossegado, você vai ter que saber me respeitar e falar comigo com educação. Então, tipo assim, a gente não sabe a luta interna que aquela pessoa vive todo dia. A gente não sabe a luta interna que aquela pessoa vive em casa, porque a família não aceita a sexualidade dela. A gente não sabe a luta interna que tá naquele menino que chora pra ir pra escola e a gente não sabe por quê, que ele odeia tanto a escola desse jeito. A gente não sabe de nada da vida das pessoas. Se você olhar pro seu trabalho, se você olhar na sua empresa onde você trabalha com 30 pessoas. E, nossa, aquela mulher sempre vem com a cara de mal-humorada. Você sabe o que ela tá passando? Por que ela tá chegando desse jeito mal-humorada? Você sabe se ela dorme? Você sabe se ela come? Você sabe se aquela marmita que ela tá levando pro trabalho é só aquilo que ela vai ter de refeição durante o dia? Você não sabe de nada daquela pessoa. Então eu acho que tem que tomar cuidado com as coisas que fala pros outros, sim. Porque as pessoas têm seus traumas, as pessoas têm seus gatilhos. E por mais que sejam elas que são responsáveis por tratar esses traumas, por tratar esses gatilhos, a gente não tem direito de despertar isso nas pessoas. Mas como que eu sei que eu não vou estar despertando gatilho nenhum em alguém? Toma cuidado com o que você fala. Se for uma opinião sua que não foi solicitada, você guarda. Se não foi solicitado, você guarda pra si, você fica quietinho. Agora, se a pessoa chegou, olha aí, você gostou do meu cabelo? Você acha que ficou bom dessa cor? Na minha opinião, não valorizou. Na minha opinião, valorizou. Agora, se não foi solicitado e a pessoa tá se sentindo muito bem porque ela pintou o cabelo de loiro, cala a boca. Fica quieto, você não tem que falar nada pra pessoa. Não é da sua conta aquilo. Então, porque eu vejo que muita gente, quando ela tá num momento mal, a primeira coisa que ela faz é tentar mudar o físico, né? Quando a pessoa tá, tipo, a câmera tá virada. Quando a pessoa não tem muita coisa, ela desconta tudo no corpo. Eu tenho tatuagem aqui que eu fiz, porque literalmente eu tava em crise. Eu tenho tatuagem que eu tava em crise em casa, porque eu tava muito ansiosa e fui pro estúdio e falei, tem horário? Tem, vou fazer uma tatuagem. Então, tipo assim, a gente desconta muito na gente. Então a gente tem sim que tomar cuidado com o que a gente fala para as pessoas. A gente tem que respeitar o espaço da outra pessoa. Porque é aquilo ali, ó. O teu espaço vem até aqui e o meu vai até aqui também. Eu não posso atravessar o seu, nem você o meu. Então a gente tem que saber se respeitar. A gente tem que saber respeitar mais o ser humano. A gente tem que olhar mais pro ser humano com carinho. Porque a gente não olha pro ser humano com carinho. A gente olha pro ser humano, às vezes, com um ar de superioridade tão grande que a gente é incapaz, o nosso ego é incapaz de deixar a gente ver além daquilo que a gente quer ver. E não pode, né? A gente tem que tomar cuidado. Porque o ser humano, ele precisa de cuidado. Porque senão, se a gente não for cuidado, a gente morre. A gente precisa ser cuidado. Muito bom, isso aí. Bom, a gente vai praticamente para os últimos temas agora, que são temas um pouco mais delicados. Que eu acho que é um tema assim, que é a depressão pós-traumática, né? Tudo que a gente falou sobre depressão. Muitas das vezes a depressão vem com alguma coisa que acontece na vida, algumas palavrinhas, alguns gatilhos, mas tem depressão que vem pós-traumas, traumas grandes, né? Que a gente costuma falar, por exemplo, abuso sexual, violência contra a mulher, às vezes a violência contra infantil. Então, isso pega muito a pessoa. Às vezes um relacionamento extremamente abusivo. Então, isso pode causar uma depressão pós-traumática. E no próximo vídeo que a gente vai assistir, eu não sei se você conhece essa música também, ela se chama Aprendeu a Se Amar. Vamos falar um pouquinho do amor.
Porque a gente tá tão acostumado a falar assim, eu te amo, que a gente esquece de amar a gente antes de amar os outros. Nossa, muito. Então, mãe, eu te amo, mas você se ama. Amor, eu te amo, mas você se ama. A Bíblia fala pra gente amar o próximo como a si mesmo. Então, se a gente tá amando demais os outros, será que a gente tá se amando do mesmo nível que a gente tá amando ao próximo? Então, são coisas a se pensar. E esse vídeo, essa música fala muito sobre isso. Será que a gente está aprendendo a se amar da maneira certa? Será que a gente está se cuidando? Será que a gente está realmente se amando para a gente poder amar os outros? Às vezes a gente entra num relacionamento abusivo que faz mal pra gente, né? Que faz uma ruindade pra gente. Mas é ali. A gente se amou primeiro antes de entrar num relacionamento extremamente abusivo. Antes de entrar no relacionamento, eu reconheci a pessoa de ponta a rabo. Às vezes a gente só termina de conhecer a pessoa quando a gente vai morar junto. Às vezes, quando termina o relacionamento. É. Então, é algo assim, bem complicado de a gente se pensar. E essa música, ela representa muito isso na nossa sociedade, no nosso meio, tá? Vamos ver um pouquinho ela aqui. Vou colocar ela aqui pra tocar, que essa música é linda. Tá na sua mão. Essa música, eu sempre escolhi ela por causa da minha mãe. Ela mostra a garra da mulher. E num relacionamento abusivo, num relacionamento onde há violência, de alguma maneira, essa música dá um choque na mulher. Então a gente vai ver o que acontece nesse vídeo aí.
Muito bom. Muito bom. O Foi esses caras, não lembro da que, onde. que você achou? Eu achei muito útil, porque isso é muito real, né? Esse negócio aí da gente amar muito a outra pessoa mais do que a gente se amar, isso é muito sério. Que a gente entra numas coisas que. A gente entra numas furadas. Falando agora sobre relacionamento, que você não precisava estar. Uma vez, uma mulher falou pra mim, eu falei pra ela assim: eu queria muito que a senhora pudesse me dar um conselho, uma mulher mais velha, pudesse me dar um conselho. Se a senhora pudesse fazer eu esquecer tudo que eu já passei, a senhora me faria esquecer tudo que eu já passei? Ela falou que não. E eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque senão você não aprende, você vai ficar cometendo aquilo o tempo todo. Se você esquecer aquilo que você passa, você vai ficar cometendo aquilo sempre. E você vai ficar se magoando, se machucando pelo mesmo erro, vai virar um loop infinito. Então, isso sobre a gente se amar, se colocar como prioridade, tem sido visto muito como egoísmo. E a gente se amar não é ser egoísta. A gente se amar não. Ser egoísta é uma coisa, a gente se amar e se colocar como prioridade na nossa vida é uma coisa totalmente diferente. Porque os protagonistas da nossa vida somos nós. Não tem como a gente colocar uma pessoa acima da gente e com a esperança dela fazer algo pela gente, porque a gente acha que a gente faria por ela. Mas não, a gente não pode ser desse jeito. É pedir pra se frustrar. A gente. Tipo assim. Eu sei até onde vai o meu limite. Eu sei até onde eu vou aceitar no relacionamento. Porque eu já sei o que eu passei. Jennifer, falando, eu nunca tive um relacionamento ruim na minha vida, não. Os relacionamentos que eu tive sempre foram muito bons. Eu sempre encontrei pessoas, os meninos, os que eu me relacionava, desde adolescente, ficantezinha, até relacionamento mais sério. Nossa, graças a Deus, sempre foram ótimas pessoas. Só que eu já vi caso de gente próxima que o marido, ele abusava de todas as formas possíveis daquela mulher e ela não conseguia ir embora. Ele abusava no físico, ele abusava no mental, ele abusava em tudo naquela mulher e ela não conseguia ir embora. Ela falava, mas por que eu não consigo ir embora? Eu amo ele demais, eu estou esperando que ele disse que vai mudar. E às vezes ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Não é que você tá errada pra você precisar de mudar, mas você precisa mudar o local que você tá. Ir embora. Sair da onde você tá. Porque se você não se priorizar, não tem um ser humano na tua vida que vai te priorizar. Não tem. Não adianta. Ah, mas a minha mãe me coloca em primeiro lugar tudo na vida dela. A gente não tá falando sobre essa questão materna. Mas a sua vida, ela é a sua vida, sabe? Não tem como a gente esperar de um outro ser humano alguma atitude, porque isso é pedir para se frustrar. A gente deposita tanto no outro aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, que vai passando o tempo e a pessoa não demonstra aqueles comportamentos com você, você vai ficando frustrado, você vai se sentindo mal. Você se conhece, você fala, poxa, mas eu sou uma pessoa tão bacana, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa fácil de se lidar. Só que às vezes você, mesmo você sabendo as suas qualidades, não é aquilo que o outro procura, não é aquilo que o outro quer. Então você se frustra, porque você conhece a sua personalidade e acha que aquela outra pessoa ela tem que amar aquilo também. Então você fica buscando essa aprovação do outro e você só vai se sentir frustrado. Se você ficar buscando validação em outra pessoa, no que eu quero que a outra pessoa queira que eu seja, tipo, eu quero ser aquela pessoa que pra você vai ser isso e isso. Você vai viver triste. Porque quem quer você? E tem outro por aí também, que é quando você entende quem você é. O que você faz com essa informação? Pronto, agora eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de sair todo sábado, sozinha. Pra onde que eu vou? O que eu vou fazer? Então, tipo assim, se conhecer é um processo muito longo, mas é muito bonito. Porque você não tem que se sentir culpado por você ser de determinada forma, até porque você cresceu daquele jeito, você foi ensinado, vamos dizer assim, a ser daquele jeito. Vamos pegar uma mulher de 30 anos,
que ela foi ensinada a só cuidar da família. Você não vai querer cobrar dela em 2 sessões de terapia que ela aprenda a cuidar dela mesma. Se ela viveu 30 anos sabendo cuidar só da família, ela não vai. Então é um processo. Então, tipo assim, o processo do autoconhecimento é um processo maravilhoso. Eu estou passando por ele, posso recomendar que ele é ótimo. Então, tipo assim, é um processo maravilhoso, porque você não pode pegar a sua vida e colocar a sua vida inteira na mão de uma outra pessoa. Você não pode esperar nada daquela pessoa, porque senão você vai se frustrar. Eu costumo dizer que eu trabalho com animais, então eu fazia muito resgate antes, porque eu trabalhava, era voluntário da ONG, então eu fazia muito resgate antes, e eu percebia que principalmente gatinhos, vamos tentar contextualizar, gatinhos, você tem que ficar quietinha, senão ele não vem até você, porque gato é arisco, gato tem medo. E eu tive um relacionamento assim breve, foi coisa pouca, porque eu consegui sair, eu já tava me conhecendo, então eu sabia onde era o meu limite. E eu me imaginei sendo um gato, e aquele cara que eu tava me relacionando, ele era como se fosse alguém que tava tentando resgatar esse gato. Só que quando eu fui dando a confiança para ele, ou seja, quando o gato foi indo para perto da pessoa que tá tentando resgatar, ele me deu uma paulada e eu saí correndo de novo. Ou seja, naquele momento eu percebi que eu não estava pronta para entrar em relacionamento nenhum, porque eu tava com medo e o cara ele teve paciência, só que daí ele pegou todas as informações que eu tinha de frustrações e fragilidade e quando ele me teve, ele me arrebentou com aquilo. Então, depois daquilo eu pensei, opa, não é isso que eu quero pra minha vida. E eu não posso fazer igual de novo na próxima pessoa, porque se eu fizer, eu vou ficar fazendo isso. E não vai melhorar nunca. Então, ou eu me priorizo, ou eu me coloco em primeiro lugar. Porque eu fui chamada de egoísta. Quando você aprende a falar não, você é chamado de egoísta de várias formas. Então eu pensei, não posso me deixar continuar desse jeito, senão não vai melhorar. E eu vou falar uma coisa pra você. Falar não é libertador. Você precisa aprender a falar não. Se você não sabe, se quem tá assistindo não sabe, precisa aprender a falar não. Porque da sua vida, quem controla é você. Ah, vamos no mercado comigo? Não. Mas por que não? Eu não tô afim. Não quero. Não quero ir no mercado. Aprenda a falar não. Porque senão você vai viver só em prol das outras pessoas. Que não fariam por você a mesma coisa que talvez você faria. Você tem que se cuidar e pensar, poxa, eu sei o tipo de pessoa que eu sou, eu faria aquilo. Mas se o outro não faria, que pena. Mas eu não vou me sentir triste e arrasado por causa disso. Porque aquele outro não faria por mim o que eu faria por ela. Então, aprenda a falar não, que é libertador, para sair dessa prisão de viver para os outros. Sair dessa prisão, dessa cadeia aí, não é fácil, não. Não é fácil. Eu vivi, falar um pouquinho da minha história. Eu acho que é importante também falar um pouco. Vivi durante 7 anos. 7 anos. Vivi 7 anos da minha vida vendo minha mãe tendo que vir pra casa da minha avó, tendo que ficar fingindo desmaio, tendo que ficar saindo de casa de madrugada, ficar brigando por causa de bebida, de descontrole, de com a esperança de mudança, sempre aquela esperança de mudança. Eu tive a oportunidade de perguntar pra minha mãe o porquê ela decidiu voltar pro meu pai. No comecinho. Porque dos meus 3 aos 10 anos, eu vivi sem minha mãe e sem meu pai. Eu vivi com a minha avó. Então, quando minha mãe saiu, ela não tava com meu pai nem nada, então perguntei pra ela por que ela decidiu voltar justamente com ele, sendo que ela poderia ter a oportunidade de escolher qualquer outra pessoa melhor do que ele, sabendo como que ele já era. Uhum. Aí ela falou, Gabriel, eu não queria te dar outro pai. Eu queria que você tivesse o seu pai.
mas seu pai não queria ser teu pai. Então, nisso, o que foi acontecendo? Eles voltaram, eu fiquei com minha por um tempo, eles chamaram para morar com eles, vivi durante um ano e pouco com eles, sem problema nenhum. Até na primeira caída do meu pai, minha mãe odiava bebida, né? Eu odiava mentira. Hum. Na primeira oportunidade, ele bebe e mente por cima. Briga, 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 briga. Chegou a um ponto de me atrapalhar na escola, onde eu reprovei no quarto ano, no quinto ano eu tive que refazer de novo. Chamar a atenção da minha mãe, chamar a atenção da minha avó. Falaram, ele não tá conseguindo prestar atenção na aula, tá acontecendo algum problema? Então a importância da educação tá aí. Ficar reparando em como que o aluno tá indo na escola. Uhum. O professor observar isso. Por que o aluno tá tão aproximado de mim? Será que eu sou uma forma de ele se sentir seguro? Então, por isso que eu sempre me chegava nos professores, sempre chegava na direção, na secretaria, porque eu me sentia seguro ali. Às vezes eu enrolava para ir embora, para ficar em casa, às vezes eu enrolava. Às vezes eu cheguei ao ponto de ficar ali no poliesportivo quando lançou, né? Depois que lançou tudo direitinho. Da, das 2 da tarde até 11 horas da noite. Pra não ter que ir pra casa, só ir pra casa comer e dormir. Então, era uma coisa bem complicada. Então, saber que a pessoa ela começa a se amar. Hoje minha mãe é divorciada do meu pai, graças a Deus. Meu pai ele não mudou, nunca vai mudar. Ele piorou muito. Agora não tá só na bebida, né? Tá no meio das drogas. Então, dá pra saber onde tem dois caminhos, né? Ou Dá. cadeia, ou, ou cadeia, ou enterro. Então, falei pra minha mãe, mãe, agora é se amar. Agora é ela. Agora você me esquece. Você me esquece, esquece meu pai. Cuida dos teus filhos mais novos. Cuida de você. E vai. Aí de um tempo pra cá ela arrumou um namorado agora, né? E aparentemente tá cuidando bem dela, tá fazendo ela se sentir bem, fazendo que ela se sentisse amada. Isso é Então muito falei, importante. então foi tudo que eu queria pra ela, tá acontecendo pra agora. Ela tá realizando o sonho dela de ter o salãozinho dela. Por isso que eu chamei ela pra fazer entrevista no meu primeiro dia na rádio. Porque vai ser um dia marcante não só pra mim, mas pra ela também, né? Então vai ser importante pra nós dois. Então, a história do poder de amar a gente é muito forte. E eu aprendi a me amar quando eu entrei num relacionamento onde eu saía daqui de casa para ir lá em Guaxupé para ficar com ela. Às vezes eu tava no serviço, às vezes eu ficava, tinha que fazer 20 minutos a mais. Na hora do. Depois, fazer quase 20 minutos depois do almoço e com risco de levar suspensão. Então eu me arriscava muito por causa dessa menina. Muito, muito. A ponto de eu começar a pegar ela, mexer, curtindo fotos de menino, isso já me incomodava. E como eu tinha aquele medo, será que eu falo? Porque se eu não quero ser ciumento igual meu pai foi, não quero ser doente Uhum. igual meu pai foi, eu tinha uma trava grande. E por mais que ela sabia da minha história, ela não entendia. Então foi onde a gente Foi se desgastando. foi descolando, foi desgastando não só pra mim, mas pra ela também. Então foi onde eu comecei a falar assim, tá na hora de me cuidar. E foi mudando, né? Hoje eu já tô namorando de novo. Então
ela sabe minha história, eu já conto pra ela assim, eu já conto. Se em algum momento eu fazer alguma coisa errada, já me fala. Porque se falar assim, se você não sabe, imagina eu, aí eu vou ficar bravo. A comunicação, ela é importantíssima, né, para um relacionamento. Então, nesse meio que a gente tá falando da depressão, nesse meio que a gente tá falando da ansiedade, entender o outro, né? Entender que a pessoa tem traumas, entender que a pessoa tem a depressão, tem a ansiedade, mas entender também a outra pessoa, fazer com que ela também se sinta bem, por mais que você tenha as suas inseguranças, também é importante. Olha onde a gente chegou. A gente entendeu a nossa geração, né? Entendeu um pouquinho a Uhum. geração que a gente está vivendo. A gente está tão acostumado a falar, a ouvir que a nossa geração é fraca, que a nossa geração é frágil, mas também não procura entender o porquê que a nossa geração é tão frágil assim, né? Então a gente conseguiu compreender. Essa transmissão vai ficar no documentário. Sempre vai ter alguns cortes nossos lá. Então vai ser importante pra mim, pra você. Eu te espero no documentário. No Ah, lançamento. claro. Isso, só terminando rapidinho isso que você falou, sobre entender o que a outra pessoa passa, isso é fundamental para se criar vínculo. Porque quando você quer entrar num relacionamento, hoje em dia, que nem você falou com a nossa geração, sua geração, né? Porque eu sou bem mais velha que você. Hoje em dia, esse negócio de a nossa geração ser vista como fraca é porque hoje os jovens estão tendo coragem de falar o que eles estão passando e ir atrás de um tratamento. Então, antigamente, não era muito bem visto um menino falar que ele está passando por um momento de depressão. Olha o preconceito que vinha. Vinha falar da sexualidade do menino porque ele tá com depressão. Então, hoje em dia, é muito importante a gente ter ouvidos para ouvir aquele que a gente escolheu ter um relacionamento. Se eu tô tendo um relacionamento contigo e eu falei pra você, Gabriel, me magoa você fazer tal coisa. Se você não quer respeitar isso, então vai embora. É esse meu pensamento, sabe? Porque, tipo assim, eu tenho que ter confiança na pessoa que eu tô, a ponto dela saber quais são os meus traumas e quais são os meus gatilhos, e confiar nela para ela não jogar eles contra mim. Então, um relacionamento tem que ser muito bem conversado. A partir do momento que você quer entrar no relacionamento, tem que estar tudo muito bem conversado. Eu me importo com isso de ficar curtindo fotos de outros. Você se importa com isso? Ah, eu não me importo, mas como você se importa, eu não faço. Eu não ligava de curtir fotos de gente que eu não conheço, mas vai te magoar, eu não vou fazer. E você pode confiar nisso, que eu não vou fazer isso com você. Então, a gente tem que saber ouvir, porque às vezes quem tá com a gente passa por uns problemas que a gente não imagina. Eu, por exemplo, não imaginava isso que você passou com seu pai. Eu também tenho pai alcoólatra. Então você também não imaginava, talvez, o que eu tenha passado também. Que eu passei poucas e boas e maravilhosas e péssimas. Então, dar ouvidos, saber ouvir o ser humano, é saber ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. Se aquela pessoa é uma pessoa depressiva, é uma pessoa ansiosa e ela te escolheu para desabafar, ouça. Ouça, porque de você ter escolhido ouvir aquela pessoa, você vai provavelmente ter salvado a vida dela naquele dia e você nem sabe. Eu fiz uma palestra no ginásio, um tempo atrás, onde eu falei sobre a depressão, né? Só que eu contei, em vez de contar, ficar falando aquela palestra monótona, falar a depressão é isso, depressão é aquilo, depressão tá, eu contei a minha história. Eu nunca me senti tão bem ao ver as pessoas ir lá conversar comigo, me Uhum. abraçar. As pessoas que me zoavam na escola começou a me tratar de forma diferente. Nunca me senti tão bem. Quando eu falei
que o abuso sexual não tem idade, não tem hora, não tem momento para acontecer e que já aconteceu comigo, foi Comigo a hora, também. foi a hora que, tipo assim, 3 pessoas já levantou, chorou e saiu da sala. E voltou depois. Na hora que eu Uhum. falei isso, os meninos mais que estavam mais zoando com o assunto, cala a boca. Os professores arregalaram olhos. Porque olha pra gente, Não não vê, imagino. não imagina o que Ainda mais acontece. quando a gente consegue Que falar acontece. sobre o abuso, né? Então eu vivi, tipo, do- dos 8 aos 15 anos sendo abusado. Então, depois de 8, 6, 7 anos segurando, sem falar pra ninguém, sem desabafar pra ninguém, e na oportunidade de falar, eu fui abusado, e encorajar com que outras pessoas também falem, também coloquem pra fora para que se sintam melhor, é uma sensação incrível. Nossa, Então, demais. esse projeto deste documentário é muito mais do que falar da história dos outros, é falar da minha história, falar da história tua, é falar da história das pessoas que já foi entrevistada, é levar não só informação, mas fatos reais para as pessoas entenderem que não só elas estão passando por isso, que outras Uhum. pessoas também já passaram. Esse documentário tem muita coisa linda. É muito. É muita explosão num lugar só. Muita realidade. Porque eu também fui abusada, não fui abusada tanto tempo quanto você, mas eu fui quando eu tinha 11 anos. E na faculdade, a gente aprendeu que o abuso em si, às vezes ele não é tão impactante para a criança. Só que ficar mantendo aquele assunto e ficar buscando aquilo faz a criança ter um trauma com aquilo. Porque você fica mexendo naquela ferida o tempo todo. Eu percebi que comigo foi assim também. É, Sinto muito por ter acontecido com você. Tenha meu abraço, porque eu sei que não é fácil. Sei que guardar isso por muito tempo não é fácil. É, Não sei se você teve a sua justiça. Eu, infelizmente, não tive a minha. Mas aí a gente tenta alertar, a gente tenta fazer o que está no nosso alcance para poder proteger as outras crianças e adolescentes. Proteger meus irmãos, né? Porque querendo ou não, se pôr a mão neles, a pessoa vai direto pro cemitério. Eu tenho uma pequenininha, tenho uma filha. Então, não. Nossa, nem me imagino isso acontecendo com ela. Então eu espero de verdade que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir com esse assunto. Espero que tenha sido uma entrevista útil para você, para o seu documentário. Fiquei muito feliz de estar aqui, de ter recebido seu convite. Não estou acostumada com câmera, então não estou acostumada a falar com ninguém assim, mas eu espero muito mesmo que a gente consiga levar isso para as pessoas como forma de alerta, para as pessoas procurarem uma ajuda, para as pessoas que sofreram isso com 10 anos e hoje está com 30 anos, sofrendo por isso ainda, ir atrás de uma ajuda, porque é válido o sentimento dela. Ela tá sofrendo porque ela foi abusada com 5, mas hoje ela tá com 35. É válido, a sua dor é válida. Vai atrás de ajuda, vai buscar uma orientação, porque se você não se ajudar, ninguém vai se ajudar. Ninguém vai te ajudar. Se você não for atrás de alguém para falar sobre a tua dor, ninguém vai. Então, você pode pensar que, mas o psicólogo, ele tá ali, ele vai só querer pegar meu dinheiro. Não. Aquela pessoa que tá ali, ela tá interessada em saber da tua história, ela tá interessada em saber do que se passou e ela tá interessada em mais ainda te ajudar. Ela quer
que você tire essa angústia que você sente de dentro de você. E se você se permitir, a chance disso é muito grande. Então é isso que eu tenho para dizer. Muito bom. Se você assistiu até aqui, essa transmissão vai ficar aí pra gente e também vai pro YouTube. Depois disso, no dia 22 de novembro, será o lançamento do nosso De Frente documentário, né? Esse documentário lindo com o tema depressão e ansiedade. Um poço sem fundo. Então, nesse documentário a gente vai levar muita informação, muita coisa, fatos, e só de você entender que depressão não é uma doença, vai que aparece na Netflix, né? Vai que a Netflix quer comprar o documentário do nada. Oh, falasse antes que eu arrumava o cabelo. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse documentário. Eu acho que é um documentário que vai ficar para a história de Guaranésia e também para a história do Brasil aí, do mundo. Muito obrigado, Jennifer, por ter aceitado o Eu que convite. agradeço. Desculpa qualquer coisa que eu não soube É falar, que eu não isso. soube me expressar. Ó, deu Mas 1h24 de entrevista. Você acha que é fácil manter 1h24 de entrevista com qualquer pessoa, né? Não? a gente falou bastante. Espero que a gente consiga levar para mais gente esse conteúdo seu. Tá de parabéns, viu, Gabriel? Muito bonito o que você tá fazendo. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Precisando de mim, precisando de qualquer coisa, precisando de levar alguma informação, pode me chamar, manda mensagem que eu tô aí disponível, tá? É... Neste vídeo aqui eu vou deixar algumas informações de contatos que pode estar indo atrás para pedir apoio, né? Que é Sim. importantíssimo também. Gabriel, eu tô com um pensamento de me matar, tá? De me matar. Mas então procura esse contato que vai deixar aqui embaixo, procura ajuda, procura um PSF, procura um médico. Não fica sozinho, não fica sofrendo sozinho, porque isso só vai te fazer mal, mas mal mesmo. Se tiver algum pensamento fora aí de órbita na cabeça, liga, Centro de Valorização da Vida, 188, peça ajuda. Não sofra sozinho, gente. Vocês não precisam sofrer sozinho. Muito bom. Muito obrigado pela sua companhia. Se você assistiu até aqui, te vejo sábado na Rádio Comunitária, na Sintonia 87.9, com a primeira entrevista mais emocionante da história. Segura o choro. Se você não chorou nesse documento, nessa gravação aqui, tu é duro, hein, cara. Tu é cruel. Até eu fiquei com vontade de chorar, você não chorou, cara? Não é possível. Vamos segurar o choro aí no sábado, que vai ser um trem bem louco. Então, muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau.